Até agora há pouco eu estava numa discussão a respeito da morte, um assunto bem delicado. A ideia era que era a ideia de você morrer com dignidade, uma morte plena, uma morte onde você pudesse morrer com não dignidade também, mas com como se fosse uma lista de tarefas a serem cumpridas antes da morte, o preparo da morte. Claro que isso é válido, é muito válido, né? Eu acho que a gente faz muito pouco isso. A gente não se prepara para a morte. Em muitos aspectos. Só que daí eu fiquei pensando nessa ideia de morte plena. Morte plena, vida plena. E eu tenho percebido, tanto na minha prática, escutando as pessoas, como escutando o mundo, né? Que tem circulado a ideia de que a gente precisa, de certa forma, evoluir. Evoluir espiritualmente, evoluir politicamente, evoluir corporalmente, sexualmente, evoluir. E vem a ideia da vida plena, do ser humano pleno. Daí eu fico pensando se isso não pode ser prejudicial para nós. E eu acredito que seja. Porque daí você mira no ideal de eu, ou no eu ideal, isso tem diferença em termos técnicos, psicanalíticos, mas aqui vamos pensar de uma forma ampla, né? Sem termos mais técnicos. A gente cria um ideal de eu, e aquele ideal de eu vira um espelho. Só que quantas pessoas conseguem chegar nesse ideal de eu? O quanto desse ideal de eu não é produto da nossa fantasia? O quanto esse ideal de eu não significa uma arbitrariedade no sentido de você tem que, em termos psicanalíticos, um superético talvez que possa ir para uma linha mais sádica. Então eu fiquei pensando nessa ideia do ser humano pleno, né? Eu acho que isso está bem em voga na nossa sociedade. Eu acho que até se você abrir a rede social você vai encontrar muita frase automotivacional, frase de empoderamento, discursos, né? Produtos que são feitos nessa direção, né? De transformar o ser humano em algo pleno. Por fora, por dentro, vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar da nossa saúde. Mas esse imperativo, ele está de acordo com o que a gente recebe do Estado, da vida, das relações, das instituições? Eu acho que não. Me parece que não. Então, eu acho muito legal a ideia da gente poder se preparar para a morte. Claro, isso não no sentido de viver pensando na morte, mas ter consciência dela e ter como isso um norteador para que você tenha uma vida boa assim, entre aspas, né? O que é bom? Mas uma vida satisfatória, uma vida na qual você possa morrer sem ter deixado pendências. Eu acho que a gente pode pensar nessa direção. Sim, isso seria ótimo se fosse possível para todos. Mas eu acho que é sempre bom tomar cuidado com os nossos ideais, com as nossas ideias, com o que a gente mira e que talvez a gente não possa alcançar. Isso também pode ser um dispositivo de sofrimento. E eu diria que é muito sofrimento nesse sentido que eu escuto. Pessoas jovens que têm aquele ideal que muitas vezes não, tem como uma das ferramentas as mídias, né? Eu acho que a gente pode pensar aí nos digitais influencers, né? O que eles são espelhos do que o ideal, né? Aquela coisa bonita,
aquela coisa colorida, né, limpa. No Instagram é tudo muito colorido. Então, em vários aspectos, né? O bem-sucedido, o cara que tem aquilo que eu quero ter. Eu acho que é preciso tomar cuidado nesse sentido.